pessoal, tudo bem? Aqui é a Luiz Morgenstern do Caderno de Bolso e hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo de 10 filmes com, e dessa vez a atriz convidada para o quadro é a Meryl Streep. Acho que todo mundo já conhece ela é uma atriz simplesmente sensacional, eu adoro ela. Eu já assisti, assim, muitos filmes com ela. Eu acho que de todos os filmes que eu assisti, teve um que eu não gostei muito, mas eu também não coloquei ele nessa lista, então é isso. Eu acho que os filmes dessa lista parecem ser bem legais. Mas então tá, vamos logo começar porque tem bastante coisa. O primeiro filme que eu vou falar é O Diabo Veste Prada. Acho que esse é um filme clássico que a maioria das pessoas já deve ter assistido, mas eu não podia deixar de colocar ele nessa lista porque, bom, a Meryl faz simplesmente um papel sensacional de uma mulher incrivelmente chata, que é a Miranda Priestly, alguma coisa assim. Então, pra quem não conhece, esse filme conta a história de uma moça que se chama Andrea, e ela é interpretada pela Anne Hathaway, e ela sempre era meio assim desleixada e tal, até que um dia ela decide trabalhar numa revista de moda super famosa. E aí ela começa a ter que se vestir melhor, se ajeitar e tudo mais. E aí ela tem essa chefe dela, que é a Miranda, né, interpretada pela Meryl. Essa Miranda é realmente chata, é daquele tipo de chefe que fica enchendo o saco o tempo todo e tudo mais. Então a Andrea meio que tem que dar um jeito de se posicionar ali, sabe? Assim, de se tornar uma pessoa de confiança e tudo mais. Mas enfim, ela vai passar por muitos perrengues, assim, por conta dessa chefe. É um filme bem engraçado, assim, bem legal, bem divertido. Então se vocês ainda não assistiram, eu recomendo. O segundo filme é A Escolha de Sofia, que é um drama / romance. E é um filme mais antiguinho, assim. Inclusive eu nunca assisti ele, mas eu achei a sinopse bem interessante. A história se passa em 1947 e aí tem um cara que se chama Stingle e ele é um jovem escritor, assim, né, um aspirante a escritor, e ele vai morar numa cidade onde ele conhece a Sofia, que é a vizinha dele, e o namorado dela, que é o Nathan. E aí ele acaba se tornando amigo, né, dessa Sofia e do namorado dela, mas aos poucos ele vai descobrindo alguns segredos que a Sofia guarda e também vai descobrindo que o Nathan é uma pessoa um pouco insana. O terceiro filme é uma comédia romântica que se chama Simplesmente Acontece, que contam com atores como Alec Baldwin e Steve Martin. E o filme vai contar a história da Jane, que é a Meryl, e ela é uma mãe de 3 filhos, divorciada, mas que ela mantém uma relação amigável assim com o ex-marido. E aí na formatura de um dos filhos deles, eles acabam meio que se envolvendo de novo. Só que várias coisas surgem disso, porque o ex-marido dela já estava casado novamente, etc e tal. Então é um filme bastante engraçado. O quarto filme se chama Antes e Depois e também é um filme mais antiguinho. Eu vou ler aqui a sinopse pra vocês pra não esquecer nenhum detalhe importante, porque eu nunca assisti esse filme e tem bastante coisa aqui escrita. Então diz assim, ó, que tem uma pequena cidade na Nova Inglaterra, onde uma adolescente foi brutalmente morta e o principal suspeito, né, de ter matado ela foi o namorado dela que estava desaparecido. Aí Ben Ryan, que é o pai desse rapaz, ele destrói todas as evidências que poderiam, né, possivelmente prejudicar o filho, enquanto que a mãe dele, que é interpretada pela Meryl, ela é uma pediatra local e ela começa a ser discriminada, assim como todo o resto da família, e ela se desespera também em ocultar os fatos, né, de uma verdade que na verdade eles não sabem qual é. Enfim, é um drama meio suspense, assim, né, e me chamou muita atenção, assim, achei que parece bem interessante, fiquei curiosa para assistir. O próximo filme que eu vou recomendar é Julie and Julia. Eu acho que vocês também já devem ter ouvido falar, é um filme bem famosinho da Meryl. Esse filme vai contar a história da Julia Child, que é uma mulher bem famosa, né, no ramo de culinária e tudo mais, e a Meryl interpreta a Julia. E também vai contar a história de uma outra mulher que se chama Julie, e a história da Julie é 50 anos depois da história da Julia. E, bom, a Julie ela meio que se inspira e ela também gosta de culinária e tudo mais, enfim. É aquele tipo de filme assim com 2 histórias meio que separadas, mas que tem ligação, sabe? E é um filme bem legal, assim, se vocês ainda não assistiram, eu lembro que eu gostei bastante quando eu assisti.
O próximo filme é Pela Vida do Meu Filho, e esse filme vai contar a história de uma mãe que descobre que seu filho tem epilepsia, e aí ela começa a fazer uma série de tratamentos, né, com o médico, no hospital, tudo mais, só que nada resolve. Então ela decide tentar um método novo, assim, que é meio que um método experimental. Só que obviamente o médico do menino não gosta, ele acha que não vai dar certo, enfim. No fim das contas ela acaba tendo que enfrentar o médico e seguir o instinto dela pra ver se ela consegue então ajudar o filho dela com base no que ela pensa que pode dar certo. O próximo filme é A Dama de Ferro. E esse é um filme assim que eu acho que a Meryl fez um papel sensacional no filme, então se vocês ainda não assistiram eu recomendo. E ele conta a história da Margaret Thatcher, que foi uma primeira-ministra lá da Inglaterra super famosa, super conhecida. Eu super recomendo para vocês assistirem. O oitavo filme dessa lista é Ricky and the Flash. Eu acho que eu já falei dele aqui no canal. E esse é um filme muito legal, assim, muito legal mesmo. Nesse filme, a Meryl é uma roqueira, assim, que tinha uma banda quando era mais nova. E ela vive, assim, uma vida meio, assim, boêmia ainda, sabe? Até que um dia o ex-marido dela liga pra ela dizendo que a filha deles, né, o marido dela abandonou ela e que a filha tá num estado meio depressivo, assim, e tal. E aí ele liga, então, pra Ricky, né, que é interpretada pela Meryl, pra que a Ricky venha lá ajudar a dar uma força pra filha e tudo mais. E é bem interessante, assim, tem bastante essa questão de relação familiar, é um drama meio comédia, sabe? É uma coisa bem interessante, assim, é um filme bem legal e a trilha sonora dele é bem bacana. O nono filme que eu vou recomendar pra vocês é Álbum de Família. Esse é um filme que também tem a Julia Roberts no elenco. E ele vai contar a história de três irmãs que meio que acabam tendo que voltar pra casa pra cuidar da mãe delas, que é viciada em remédios e ela tá com câncer. E a mãe, né, no caso, é a Meryl Streep. E aí, então, elas meio que têm que voltar pra casa, né, pra ajudar a cuidar e tudo mais, ao mesmo tempo que elas lidam com problemas pessoais delas. Assim, parece ser um drama familiar bastante interessante, sabe? E tem duas atrizes muito incríveis no filme, né? No caso, a Meryl e a Julia Roberts. Então, acho que ele deve ser bem legal. E por último, mas não menos importante, na verdade, na minha opinião, é o mais importante de todos, porque é o meu filme favorito da Meryl Streep, que é Mamma Mia. Eu já falei dele várias vezes aqui no canal, acho que vocês já estão cansados de ouvir, mas eu vou falar de novo porque se você já ouviu umas 30 vezes e ainda não assistiu esse filme, é porque ainda não entrou na sua cabeça que esse filme é bom. Então eu tenho que continuar falando dele, sabe? Não, brincadeira, mas esse filme é inspirado num musical que foi criado apenas com músicas da banda ABBA, que é uma banda sueca que vocês com certeza já ouviram falar. E é muito lindo esse filme, é maravilhoso. A Meryl interpreta a Donna, que é a mãe da protagonista, né, do filme. E eu não sei nem o que dizer, sério, esse filme é muito legal mesmo. Ele conta a história então dessa menina, né, a Sophie, que ela vai casar e aí ela quer convidar o pai dela pro casamento. Só que ela não sabe quem é o pai dela. Tem três caras que são assim suspeitas e aí ela convida os três caras sem que a mãe saiba. Aí eles aparecem do nada lá no dia do casamento. E, bom, rola uma confusão, porque a Sophie acha que no momento que ela visse o cara, ela ia saber, esse é meu pai, só que isso não acontece. E, eu nem preciso dizer pra vocês que, né, vai dar bastante confusão. É um filme bem engraçado, romântico e é um musical também, claro. Sei lá, acho ele maravilhoso. E ele também conta com vários atores legais, como Amanda Seyfried, o Pierce Brosnan, Colin Firth e Julie Walters. Então, eu super recomendo se vocês ainda não assistiram. E é isso, gente! Chegamos no final dos 10 filmes com Meryl Streep. Claro que lembrando que a Meryl, né, como ela já tem 68 anos de idade, ela tem uma carreira, né, assim, tem muitos filmes na carreira dela. Então, obviamente, esses são 10 filmes, mas não são todos, tá? Se vocês forem procurar filmografia e tal, vocês vão ver que tem muitos mais, inclusive, assim, muitos bons, né? Eu tive que selecionar alguns aqui pra mostrar pra vocês. Mas então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já assistiram algum desses filmes ou pretendem assistir algum, comentem aqui embaixo. Não esqueçam de deixar um like, um beijo e até a próxima!